Olá para você que está me ouvindo, eu sou a Patrícia Putz e esse é o Putz, Sou Bruxa, um podcast sobre materialização. No episódio de hoje, vou falar um pouco a respeito das expectativas na hora da gente materializar, das tensões e da realidade. Como a gente pode trabalhar um pouco tudo isso e, claro, fazer os ajustes necessários para que a gente não se fixe muito em alguma coisa a ponto de tensionar e não viver no momento presente. Eu acho que essa deve ser uma das maiores perguntas que eu já recebi a respeito de materialização, do que fazer, que é justamente, ok, eu não devo criar expectativas, então como que eu posso querer algo, sonhar com algo e não criar a bendita da expectativa? E eu acho que, na verdade, a resposta é muito mais simples do que todo mundo espera. Mas não é por ser simples que ela é necessariamente fácil, não é mesmo? Mas a simplicidade está em justamente entregar. Basicamente, o princípio da materialização, para mim, pelo menos, ele acontece muito em 3 tempos. Quando a gente sente a vontade, o desejo, o ímpeto de fazer ou de querer alguma coisa, e a gente se permite visualizar aquilo, desejar aquilo de inúmeras maneiras, até porque eu não considero o desejo uma coisa ruim, né? Tentando sempre exercitar a não dualidade. A segunda etapa, onde a gente faz o movimento para que aquilo aconteça, e fazer o movimento muitas vezes pode vir de uma forma bem diferente do que a gente imagina. Eu vou dar um exemplo aqui a respeito do meu escritório com a Rafa, o PP Arquitetura Noética. Mas até antes da gente começar a sociedade, eu já tinha trabalhado sozinha. E eu passei por várias experiências com clientes, com tipos de projeto. E eu ia percebendo o que eu queria, o que eu não queria mais experienciar. O tipo de aprendizado que eu tinha tido, ótimo, sempre honrando isso, acho que isso é importante. Mas o que eu gostaria mais, o que eu tinha mais vontade de trabalhar com, o tipo de pessoa, o tipo de projeto. E com isso eu comecei a fazer um exercício de não só colocar no papel características dos clientes que eu gostaria de ter, ou pensando nos tipos de projeto, mas, falando sobre o projeto de arquitetura, eu aproveitei para começar a desenhar plantas de casas, começar a estudar mais sobre construções, a fazer modelos 3D, a fazer reformas de apartamento que por algum motivo eu já tinha a planta. E o que isso significa, esse fazer o movimento? Eu não necessariamente fui atrás de um cliente, eu não necessariamente comecei a tentar vender mais isso e, de alguma forma, mesmo assim, eu movimentei essa energia, porque eu estava ali colocando a minha energia criativa, eu estava exercitando tudo isso. Então, esse é um dos movimentos que a gente pode fazer, que muitas vezes não parece com o movimento que a sociedade fala, Eu não estava trabalhando um absurdo, eu não estava me expondo muito, mas eu estava fazendo esse movimento por trás da cortina. E com esse tipo de movimento acontecendo, a gente está, movimentando uma energia, e às vezes só isso já é o suficiente. Às vezes, claro, também é importante divulgar o seu trabalho, movimentar suas redes sociais, ir criando um portfólio, mesmo que seja desses projetos que não tem um cliente, Mas o movimento energético, ele é o mais importante. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então essa seria meio que a segunda etapa desse processo de materialização, A primeira seria o desejar, o visualizar, o sonhar com algo. Depois fazer o movimento necessário, o movimento que você sente em fazer, para que depois a terceira etapa seja a entrega. A partir do momento, então, que você consegue visualizar, sentir que você está se movimentando para que aquilo aconteça, também não adianta a gente ficar sentado no sofá, aquilo não vai cair do céu. Mas quando você faz todos esses trabalhos e que o movimento ele muitas vezes é mais energético do que físico, porque a gente é energia, A gente tem um campo de energia, outras pessoas também têm, a gente se comunica muito por troca energética, a gente nem sabe. Quando a gente trabalha a nossa energia e trabalha esses movimentos
que eu falei, né? Mais atrás da cortina, que não são necessariamente coisas que as outras pessoas veem, mas que a gente tá sim movimentando, a gente tá criando ali essa intenção de materialização. E a entrega é justamente o momento onde a gente consegue liberar a expectativa de que a coisa vai acontecer como a gente estava imaginando. A entrega, veja bem, não tem nada a ver com descaso ou com esquecimento. Você sabe ainda muito bem o que você quer, você segue trabalhando de diversas formas, energeticamente falando, por exemplo, ou materialmente falando, as coisas que você quer manifestar, mas você respira. Então você dá uma... Eu gosto bastante dessas 3 respirações, assim, inspirando pelo nariz, e enquanto a gente inspira, a gente expande o abdômen, e expirando pela boca, contraindo o abdômen. Porque a maioria das nossas tensões, a gente vai tensionando nos músculos, nos órgãos, e especialmente na região da barriga, na região do abdômen, onde a gente guarda muita tensão. No maxilar, nas costas, mas no abdômen, com a respiração, a gente consegue já perceber nitidamente a diferença de quando a gente entrega. E o que seria então entrega, já que ela não é o descaso? A entrega é, muitas vezes, essa autoobservação, onde você mesma vai perceber em quais momentos você começou a tensionar alguma coisa. E aí você vai conseguir respirar. É sempre um exercício de observação. Não é uma coisa que é mais fácil para um ou mais fácil para outro. Tem pessoas que já se conhecem um pouco melhor, já conseguem identificar um pouco mais rápido quando entram nas tensões, e tem pessoas que estão ainda começando esse caminho de olhar para dentro, de entender melhor o que você sente, né? Que é um exercício tão facilitador. É uma coisa que exige uma certa atenção, um estudo, uma dedicação, mas é uma das coisas que mais facilita a nossa vida. O se conhecer nesse nível de conseguir entender em qual momento você passou de uma tranquilidade para um estresse, para uma tensão, e não só isso, mas depois conseguir entender também o que é que em alguma situação gerou o estresse, que para mim é o grande diferencial aí do autoconhecimento, é conseguir entender tudo isso e a partir desse momento conseguir desfazer essa tensão. E quando eu digo entender, muitas vezes não é necessariamente você saber a origem, entender a causa daquilo, até porque eu não acredito que a origem de todas as nossas questões esteja só nessa realidade. Então, seria um tanto quanto impossível, na minha opinião, a gente querer designar só ao que a gente viveu aqui. Mas sim entender, por exemplo, que o tom de voz de alguém você achou agressivo. E olhar para dentro de você, né? Por que é que, primeiro, você achou isso agressivo, segundo, isso te incomodou? Ou que às vezes a proposta de uma pessoa, por qualquer motivo que seja, não caiu bem com você. Então, tentar entender melhor, sempre olhando para você. E aí que tá a mágica da coisa, do autoconhecimento, de entender essas tensões. Porque quando você fala assim, nossa, eu achei a pessoa grossa, eu posso continuar achando a pessoa grossa, eu posso não gostar desse tipo de coisa, mas será que eu quero continuar assim? Será que eu não posso entender que a pessoa só tava falando desse jeito, a forma dela de se expressar, e que tá tudo bem também? E isso é muito libertador, a gente conseguir mudar esse estado interno. Porque mudar o outro, ninguém muda o outro. A outra pessoa só muda se ela quer. Assim como a gente só muda se a gente quer. Mas poder ser um agente efetivo da nossa mudança é sensacional. Mas voltando aqui nessa correlação da entrega com a materialização, essas expectativas que a gente cria. Sempre que tem alguma tensão, e isso eu vou convidar você a pensar sobre a sua vida, existe uma paralisação. Pode ser uma paralisação por medo, por indignação, por frustração, não importa. Mas é como se houvesse um corte
no fluxo contínuo do que estava acontecendo. Dando exemplo aqui de novo de uma conversa, né, com relação à comunicação. Entre duas pessoas, a conversa tá fluindo, tá tranquilo, tá leve, tá divertido. Quando de repente alguém fala algo que a outra pessoa não gosta. E aí começa essa pequena tensão. O fluxo da conversa pode não ser interrompido totalmente, mas ele definitivamente muda. E é a mesma coisa que acontece na hora da gente materializar um projeto. Então, cada vez que a gente vai colocando pequenas tensões ou grandes tensões no meio desse processo, e as tensões podem vir de diversas formas, como, por exemplo, não sou boa o suficiente, não mereço isso. Para conseguir isso, eu preciso me esforçar muito, que é também o não merecimento disfarçado aí de preciso me esforçar, porque não sou merecedora de conseguir algo com facilidade. E é basicamente o tipo de crença que a maioria das pessoas tem, e por isso que eu falei da importância da gente trabalhar a crença. Porque quando a gente libera isso, essa tensão, essas crenças, e não é um exercício do dia pra noite, tá, gente? Não tem curso milagroso de final de semana, não tem atendimento com alguém que é não sei o que lá e vai te ajudar a, de um dia pra noite, curar essa questão. Não é assim, tá bom? A vida não funciona dessa forma. Aliás, a gente tá encarnado justamente porque a gente tem o tempo. A gente aqui tem a percepção do ontem, do hoje, do amanhã, para que a gente possa assimilar as coisas e possa ir crescendo e evoluindo. Então, se fosse para alguma coisa acontecer num estalar de dedos, isso não faria muito sentido. As coisas, elas são uma construção. Pode ser que você internamente já construa um caminho e aí você encontre um terapeuta, encontre um curso e que seja, assim, a virada da chave para você, e que é o que normalmente acontece, mas não é uma pessoa que vai te prometer que vai curar todos os seus problemas de escassez, de medo, de não sei o que lá, do dia pra noite. Aliás, aproveitando esse gancho, qualquer tipo de trabalho energético, ele demora 9 meses para ser concluído. Então, se você passa em um atendimento de Reiki comigo, por exemplo, pode ser que no imediato você sinta uma tranquilidade, você sinta que as coisas estão começando a movimentar, a fluir de uma outra forma, mas é daqui 9 meses que você vai ver a conclusão de tudo isso. Então, até lá tem chão. E durante todo esse período você vai percebendo de formas muito sutis e que você muito provavelmente nem correlaciona com o atendimento, mas que as coisas estão mudando. Eu gosto bastante de olhar 9 meses depois para quando eu faço algum curso de energética, para quando eu faço, ou melhor, né, quando eu recebo algum atendimento, para olhar e falar, caraca, como a minha trajetória mudou a partir deste ponto. Porque no imediato é isso, né? Mexe, ok e tal, é interessante, é gostosinho, mas é depois que a gente vê a transformação. E falando então um pouquinho mais a fundo sobre essas expectativas. Como eu comentei, a grande magia, na minha opinião, são essas 3 etapazinhas para materialização. E a expectativa, ela entra junto do momento que a gente quer controlar as coisas. Por isso que a entrega é tão importante, por isso que trabalhar as crenças é tão importante. Porque quando a gente quer controlar como cada situação vai acontecer, é como se a gente estivesse num lugar com infinitas possibilidades. E aí, a partir do momento que a gente coloca ali uma atenção ou a energia do controle, a gente mina essas infinitas possibilidades e se fecha para que uma só possa acontecer. Então, vou dar um exemplo prático nisso aí. Supondo que você queira sair do seu emprego e que, se você parasse de ganhar o dinheiro que você ganha, você continuaria conseguindo se sustentar de alguma forma. É claro que você talvez não pudesse dar alguns luxos, não pudesse sair para comer ou fazer alguma coisa assim, mas assim, suas necessidades básicas seguem sendo atendidas. E nessa situação, pode ser que você fale assim, não, mas eu preciso trabalhar mais 1, 2, 3 anos nessa empresa para juntar um valor X que eu considero importante de ter, para a partir desse momento sair, e a partir do momento que eu sair, eu vou achar o negócio que eu tô querendo, ou eu vou viver a vida que eu tô querendo viver. Dá para perceber quão problemático é isso? Porque você tá colocando, primeiro, uma condição que é totalmente da sua cabeça, é um controle seu para viver a vida que você quer viver, e que a vida que você quer viver, na maioria das vezes, ela não se resume
a dinheiro, a ter o dinheiro para as experiências, mas sim ao que você está querendo sentir. Até porque se na sua cabeça você fala assim, mas eu quero viver viagens, eu quero viver experiências, o que você quer viver nessas experiências? A sensação da descoberta, do novo, do inusitado, da tranquilidade. Isso sempre se resume também em coisas que você quer sentir. E se a gente for parar para pensar, a gente pode sentir essas coisas hoje. A gente pode sentir tudo isso no agora, na nossa rotina, na nossa vida hoje. Então não é necessariamente a viagem que vai te fazer feliz, não é sair do emprego necessariamente que vai te fazer feliz também. Mas às vezes também tem coisas que a gente já sabe que já deu, a gente já quer encerrar o ciclo e bola pra frente. Então eu vou continuar aqui nesse exemplo. Nessa questão do controle, da gente querer ou sentir que precisa ter todos os passos super detalhados, super definidos e não fugir desse script. Então o cenário A é esse, a pessoa segue no emprego, continua trabalhando ali 3 anos, aí sai, aí pode ser que alguma coisa, uma reviravolta na vida dela aconteça e ela nem realize a viagem que ela estava pretendendo fazer, ou que ela não consiga o emprego que ela estava querendo, mesmo depois de ter planejado e etc. E aí a gente tem o cenário B, da pessoa nas mesmas circunstâncias, vamos dizer assim, só que a pessoa, ela entrega. Ela consegue planejar. Planejamento é importante, tá, gente? Eu não tô dizendo aqui que é pra você sair, meter o louco, não ter nenhuma economia e fazer as coisas ali do jeito que você quiser fazer. Esse não é um conselho que eu daria aqui, né, em rede nacional. Eu acho que seriam casos bem específicos e vamos voltar aqui pro assunto. Então a gente tem essa pessoa no cenário A, que tá fazendo essas coisas todas. E a gente tem uma pessoa no cenário B, supondo que seja o mesmo cenário, a mesma vontade. E a pessoa decide seguir o coração dela e ela sai. E ela sai daquele trabalho. E a pessoa decide seguir o coração dela e ela sai daquele trabalho. No dia seguinte, a pessoa encontra o amigo, irmão, da prima, do ex-namorado e que oferece a oportunidade de trabalho que ela estava querendo. Ou às vezes a pessoa nem precisou sair do emprego que ela estava, mas ela simplesmente tirou a atenção desse plano de ficar mais 1, 2, 3 anos juntando dinheiro, não sei o que. Ela fala assim, não, eu tô aberta. O que for pra ser vai ser, a hora que for ser vai ser, mas eu também tô fazendo um movimento interno para que isso aconteça, para que as coisas cheguem. E aí, as coisas que a gente define, né, como acaso, porque esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro. O acaso. Mas o acaso nada mais é do que um encontro de energia, uma vibração. Nada é por acaso. Então, a coincidência de aparecer uma pessoa que oferece a oportunidade de trabalho que essa pessoa estava justamente procurando, ela acontece porque não tem tensão. Ela acontece porque é uma forma de você materializar alguma coisa. Engana-se muito quem pensa que a materialização é ficar rico e a partir disso fazer as coisas. A gente materializa o tempo inteiro. Todas as coisas da nossa vida. Então, primeiro, é só a gente escolher o que a gente quer materializar, o que a gente quer manifestar. E segundo, é só a gente começar a entender que todas as coisas que acontecem são materializações. Então vamos terminar o episódio de hoje dando mais 3 respiradas, inspirando pelo nariz, expandindo o abdômen e expirando pela boca, contraindo o abdômen, para liberar aqui e agora as tensões desse momento que estão impedindo a materialização dos nossos desejos, das nossas vontades. Conforme a gente inspira, a gente traz prana, que é energia vital, para recarregar o nosso corpo físico, mental, emocional e energético. E conforme a gente expira, a gente abre espaço no nosso corpo, aliás, em todos os nossos corpos, para que as coisas aconteçam. Então, aquela coisa, se você está estressado, conta até 10. Eu prefiro dizer que se você está sentindo que tem alguma tensão ali no ar,
pede 5 minutos, vai pro banheiro, dá uma respirada e volta. Essa oxigenação no corpo e esse prana nos outros corpos mudam muito a forma como a gente está encarando uma situação. Porque na verdade é isso, né? A situação pode ser a mesma. Se o nosso estado interno muda, tudo muda. Muito obrigada a todo mundo que ouviu. Eu sou muito grata por você acompanhar esse podcast. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. E eu vou fazer um post no Instagram pra gente poder falar mais sobre esse assunto. Então, se você tiver dúvidas, comentários ou sugestões de temas para próximos episódios, eu vou pedir que você deixe lá no comentário do post para que a gente possa interagir mais. Lembrando que o meu Instagram é o @patiputz. Um beijo e até a próxima quarta-feira com mais um episódio de Putz, Sou Bruxa.